motor rotativo Wankel é um motor de combustão interna, porém com arquitetura totalmente diferente dos demais motores tradicionais. Não possui as câmeras cilíndricas, válvulas, pistões e bielas. Equipou vários modelos de veículo, principalmente Mazdas, mas também esteve presente em outras marcas de carros, motocicletas, micro-ônibus, na aviação e outros tipos de veículos. Ouça o som do motor rotativo Wankel e já deixe o seu like. Desde o início do ano 1900, pesquisam-se formas alternativas aos motores de funcionamento tradicional, e por volta do ano 1924, o alemão Felix Wankel, com pouco mais de 20 anos de idade e sem diploma universitário, concebeu o projeto de motor rotativo, que receberia seu sobrenome, Wankel, muito conhecido também simplesmente como motor rotativo. O motor rotativo é formado por uma ou mais câmaras em formato ovalado, com um rotor de formato trilobular, que gira excentricamente em relação ao eixo principal, executando assim todas as etapas de admissão, compressão, ignição e exaustão, funcionando ainda como vedação entre as etapas e como válvula de admissão e exaustão. Por isso não necessita das respectivas válvulas e comandos, fazendo com que o motor tenha quantidade reduzida de peças, menor volume e funcionamento mais suave, devido ao movimento rotativo constante. Enquanto o rotor se desloca, ocorrem juntas 3 fases do motor 4 tempos, uma em cada face. A primeira patente Wankel conseguiu em 1933, e a seguir vários anos foram dedicados ao aprimoramento do projeto e alguns atrasos enfrentados durante a Segunda Guerra. No início da década de 60, várias marcas assinaram contratos de licença, entre elas a marca japonesa originária da Mazda, e algumas logo iniciaram projetos utilizando o motor. A antiga NSU ficou conhecida por ter sido a primeira a licenciar o uso desses motores. O primeiro carro foi o NSU Spider, construído entre 1964 e 67, um compacto de 2 lugares. Seu motor tinha um rotor de 500 cilindradas, que produzia 50 cavalos de potência. A aplicação mais audaciosa surgiu em 67, o NSU RO80, um sedã compacto com motor de 2 rotores e 115 cavalos. Contudo, a fama do motor não foi das melhores, pois os problemas começavam a aparecer bem cedo. A marca NSU foi absorvida pelo grupo Volkswagen em 69, através da divisão Audi, e a marca não mais produziu esse tipo de propulsor. Nos anos 60, o governo japonês estava disposto a conquistar novos mercados, e a Mazda, para adquirir independência, resolveu investir no projeto, desenvolvendo seu próprio motor Wankel. Seu primeiro veículo foi o Cosmo Sport 110S, com pequena produção iniciada em 67. Motor com 2 rotores de 491 cilindradas cada e 110 cavalos. Ficou em produção durante 5 anos. Após essa experiência, a corporação ficou mais confiante e lançou sucessivos modelos da série RX, sendo o mais famoso o RX-7, produzido entre 78 e 2002.
sendo muito utilizado inclusive como esportivo de corrida, vencendo algumas competições, pois uma das características do motor é o peso mais reduzido, capacidade para trabalhar em rotações muito elevadas, gerando praticamente o dobro da potência de um motor convencional de volume equivalente. Em 1991, um protótipo de corrida da Mazda, o 787B, venceu a prova francesa 24 horas de Le Mans. O modelo tinha um motor de 4 rotores de 2,6 litros e para a competição rendia 700 cavalos. A vitória do Mazda sempre foi muito questionada, pois o modelo conseguiu autorização para competir com peso inferior aos demais, sendo o primeiro e único veículo de corrida a vencer as 24 horas de Le Mans utilizando um motor rotativo Wankel. A Mazda também produziu em 74 um micro-ônibus para 26 passageiros, equipado com motor rotativo de 135 cavalos, e uma picape da série B, que foi produzida até 77. A General Motors também investiu no projeto do motor rotativo no início. Em 73, apresentou 2 carros conceito com motor de 2 rotores, baseados no Chevrolet Corvette. Logo depois, apresentou o conceito com 4 rotores, o XP897 GT. Em 74, o Chevrolet Monza seria o primeiro veículo de série norte-americano com este propulsor, mas as leis antipoluição implantadas a partir deste ano colocariam em dúvida a viabilidade do programa, que foi suspenso e jamais retornou à pauta da GM. A Citroën, Mercedes-Benz, Nissan e Lada também se utilizaram dessa tecnologia. O Citroën M35 foi produzido entre 69 e 71. Sem grande sucesso e com vida bastante curta, cerca de 267 unidades foram vendidas. A Nissan conseguiu sua licença de produção em 1970, apresentando seu protótipo em 72. A expectativa de produção de 120 mil unidades por ano foi logo cancelada com a crise do petróleo em 73. A Mercedes-Benz experimentou o propulsor no exótico carro conceito C111, apresentado em 69 no Salão de Frankfurt, nas versões de 3 e 4 rotores, com potências entre 320 e 450 cavalos. Em parceria com a Bosch, foi desenvolvido o primeiro sistema de injeção para o motor Wankel. No entanto, embora alguns protótipos produzidos, o modelo não chegou a ser comercializado. Até mesmo a Lada, na Rússia, fabricou e vendeu o modelo VAZ-2101, com seu próprio motor rotativo. A Suzuki produziu a RE5 com motor Wankel e refrigeração líquida, entre 74 e 76, anunciada como o futuro do motociclismo. O motor de 497 cilindradas produzia uma impressionante potência de 61 cavalos. No entanto, vários problemas resultaram no fim do projeto. A antiga alemã Hercules, entre 74 e 77, também produziu um número limitado de motos com este motor.
Uma fábrica holandesa chamada Van Veen projetou a OCR-1000 com motor Wankel de duplo rotor. Fabricou apenas 38 exemplares entre 74 e 78. Curiosamente, em 2011, partes restantes da OCR-1000 foram adquiridas e 10 exemplares construídos para venda, revivendo o passado. A Yamaha nunca produziu uma moto de série com motor rotativo, mas esteve perto. Revelada em 72 no Tokyo Motor Show, a RZ201 tinha um motor Wankel de 660 cilindradas. O desenho era semelhante à TX750, mas só foram produzidos alguns protótipos. A fabricante Norton apresentou os modelos Interpol 2, Classic, Commander, F1 e a RCW 588, que correu em várias competições, obtendo inclusive um primeiro lugar em 92. Mas nenhuma delas, na verdade, teve um futuro promissor. O primeiro avião com motor Wankel foi o experimental Lockheed Keystar, em meados de 68. Outro exemplar foi o Cessna Cardinal. Os motores rotativos também encontraram aplicação em karts, jet skis, snowmobiles e aeromodelos. Mesmo depois de 20 anos, o motor ainda necessitava de aperfeiçoamentos. Consumo e emissões ainda altos em relação aos concorrentes levaram a Mazda a interromper a venda do RX-7 nos principais mercados mundiais. Seu principal problema consistia em manter uma vedação ideal entre os cantos do rotor e as paredes da câmara de combustão, devido à dilatação térmica. O motor aquece mais que o motor a pistões, devido às altas rotações, trabalhando sempre no limite. Várias soluções foram criadas, como selos de cerâmica e injeção de óleo. Até mesmo soluções mais inovadoras tentaram se erguer, como o motor canadense Quasi Turbine, na década de 90. Porém, também não conseguiram colocar o motor rotativo em pé de igualdade com os de pistões, na corrida pela tecnologia de economia de combustível e baixa emissão de poluentes. E falando de poluentes, houve também estudos para se criar um motor rotativo a diesel. Logo, tornou-se óbvio que um motor Wankel comum não seria adequado para a alta taxa de compressão necessária para a ignição espontânea no ciclo diesel. Alguns protótipos surgiram, como este da Rolls-Royce, que possuía um primeiro rotor apenas para comprimir o ar a ser admitido pelo segundo, mas nenhum deles obteve êxito, e a forma da câmara de combustão do motor considerada inelegível para o princípio diesel. Em geral, nessas longas décadas, das poucas marcas que tentaram desenvolver motores rotativos, a maioria desistiu em curto espaço de tempo. A Mazda foi a mais persistente, alcançou os maiores progressos e mesmo assim não conseguiu superar o desenvolvimento dos motores convencionais. Felix Wankel, o inventor que patenteou o motor, falecera em 88. Nunca obteve diploma em engenharia, mas recebeu um doutorado honorário na Universidade Técnica de Munique. E, segundo consta, também nunca obteve carteira de motorista.
O fato é que a existência do motor rotativo Wankel sempre foi marcante, seja de forma positiva pela sua peculiar arquitetura, funcionamento e potência, ou negativamente por nunca ter atingido a eficiência de consumo e emissões desejadas. Em 2003, a Mazda lançou o RX-8, esportivo compacto com motor de 2 rotores de 650 cilindradas cada, capaz de gerar 236 cavalos a impressionantes 15.500 RPM. Em 2012 foi o último suspiro do modelo no mercado americano. Já havia sido removido do mercado europeu em 2010, principalmente por seu maior fantasma, o consumo de combustível e emissões de poluentes, ainda não terem sido resolvidos a ponto de cumprir os padrões exigidos. Desde então, sempre se especula a volta deste motor, até mesmo em versão a hidrogênio em um suposto RX-9, assim como o uso aeronáutico ou motor auxiliar em veículos elétricos. E este foi o lendário motor Wankel.